Oi, gente. Eu acabei de gravar um vídeo, esse aqui, do Pedro Paro. Já tá, né, aqui disponível no canal, uma folhinha aqui pra eu me guiar em uns pontos-chave. Já tinha guardado aqui o livro, desligado a câmera, e pensei, por que não gravar, aproveitar que eu tô aqui, e gravar um vídeo que eu já recebi sugestão, tanto aqui em comentário, né, dos vídeos no YouTube mesmo, quanto a pessoa que já me mandou, né, lá no Instagram. Foi lá e me mandou mensagem sugerindo o tema, como conciliar trabalho e leitura, como eu concilio isso, enfim. E aí eu parei pra pensar, né, falei, acho que é uma conversa que as pessoas talvez queiram ouvir. Algumas pessoas, né, estejam interessadas em falar sobre isso. Então eu vou compartilhar, fazer esse vídeo aqui sem edição, sem corte nem nada, para compartilhar com vocês sobre isso, né, sobre esse tema. Mas eu já quero tirar o elefante branco da sala sobre a romantização de equilibrar de uma forma sustentável. Eu não acho que eu consiga conciliar de uma forma igualitária. O que eu quero dizer com isso também? Eu tenho um bloquinho de leitura, um bloquinho de trabalho, e fica tudo, nunca tô cansada, nunca tô com sono, nunca deixo um lado da minha vida ali para depois, e agora tomo mais conta dele. Não, gente, não é assim. Então, é equilibrar prato. Uma hora eu leio mais, outra hora menos, vou encaixando leitura. E eu vou explicar para vocês, né, e de novo compartilhar um pouco aqui da minha, né, realidade, e algumas dicas, e aí, enfim, vocês façam essa reflexão aí para a vida de vocês. Bom, eu trabalho bastante, gente. Eu trabalho em Big Tech já tem uns anos. Hoje eu trabalho em Big Tech, antes eu trabalhava em outra, antes eu trabalhava em uma americana e hoje eu trabalho numa Big Tech chinesa. Antes, né, na empresa americana, eu já trabalhava bastante. Porque, gente, é o meu estilo. Eu sou geração milênio e eu enfiei na minha cabeça ao longo de vários anos da minha carreira que eu precisava trabalhar muito, que eu precisava ter muito domínio de conhecimento da minha área. E assim foi. Então, eu me condicionei a isso. No fim, tem uma demanda da empresa, né? A gente sabe como é a estrutura de empresa e trabalhadores, enfim. Mas tem essa outra parte minha. Eu me entrego bastante mesmo. E por conta disso, né? Claramente por conta disso. Mas eu só tô fazendo um recorte para comentar que eu trabalho bastante, né? Então, sou CLT, enfim, eu trabalho bastante. Mas eu tento conciliar a leitura nessa rotina. Que não é uma rotina que eu trabalho pouquinhas horas por dia, sei lá, 2 horas por dia, eu tenho um trabalho, né, só meio período e o resto eu posso dedicar às minhas leituras. Não, não é essa a minha realidade. E eu moro em São Paulo. Então, toda vez que eu tenho que me deslocar até lá ou voltar, eu faço isso eu tento fazer isso em horários alternativos, mas vira e mexe eu pego muito trânsito. Então, assim, eu procuro ir 6 da manhã, chego lá umas 6h20, 6h30, pra tentar fugir do trânsito, mas quando eu volto eu já pego o trânsito. Então, eu uso muito desse tempo, né, o entretempos, digamos assim, para ler bastante e final de semana. Bom, como eu faço, gente, para conciliar? Primeira coisa é isso. Eu vejo o que eu consigo encaixar de leitura ou de estudo no meio do caminho. Então, por exemplo, hoje eu cheguei lá no trabalho 6h20. E aí, enquanto eu tomava café, eu fiz um pouco de japonês no aplicativo que eu tenho no celular. A metade do meu café da manhã eu fiz isso e a outra metade eu comecei a ler O Estrangeiro, no meu celular mesmo. Porque eu tô lendo ele no Kindle, então eu tenho um aplicativo no celular e fico lendo pelo celular. Quando eu tava voltando pra casa do trabalho, eu também fiquei lendo, fazendo isso. Então eu uso muito esses, né, meios do caminho aí para poder fazer a leitura. Às vezes, quando eu tô muito envolvida na leitura, eu acabo ficando acordada até um pouco mais tarde, o que me dá muito sono no próximo dia. Mas eu não faço isso de forma rotineira, não é que todo dia eu fico até altas horas da noite lendo. Quando o livro tá me prendendo bastante, eu faço isso. Quando a gente tem meta de leitura, eu deixo muito final de semana para fazer isso. Então, por exemplo, agora a gente tá lendo aqui, ó, aqui tá Os Miseráveis. Eu acabei acumulando a leitura, a meta de leitura. Por quê? Eu tive que viajar a trabalho. Eu fui pro México, né? Vocês viram aí o vlog de leitura. E eu não consegui fazer vlog num domingo, que era a meta de leitura, porque eu fiquei atrasada. E aí eu tô recuperando tempo perdido. Como que eu vou fazer isso? Agora, no final do dia. Porque como eu trabalhei, né, desde as 6h30, eu vou trabalhando, 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 e aí eu consigo agora, no final do dia, ler um pouco mais. Então, eu faço uma gangorra, né? Eu tava falando de equilibrar pratos, porque eu tenho áreas na minha vida. Então, né, eu moro com o meu digníssimo, então a gente tem que cuidar da casa, pensar na alimentação.
Então, eu tenho esses pratos. Então, eu estudo japonês, mandarim. Eu estudo mandarim porque eu trabalho numa empresa chinesa. E eu estudo japonês porque sempre gostei. E também toda a família do meu digníssimo, eles são do Japão. Então, né, foi um a mais aí que me fez ter interesse. E também a gente já foi pro Japão, vai voltar pro Japão, enfim. E então, eu já estudo já, né? Sempre gostei já, desde sempre, gente. E tô terminando uma pós, né, na minha área também. Enfim, então tem esses pratos aí. E também eu tento fazer exercício. O que acontece? Às vezes eu não consigo fazer. Então eu vou criando uma balança de prioridades também. Então eu tento priorizar o que eu preciso fazer mais rápido, de forma mais urgente. E aí eu vou encaixando a leitura. O que acontece? Eu fiz, ao longo de muitos anos, a leitura ser uma rotina, um hábito para mim. Não porque eu queria me forçar, eu precisava me forçar a ler, mas porque eu gosto, então eu precisava criar o hábito de conseguir encaixar ela nos momentos que desse, entendeu? Então, assim, você trabalha, né, que nem eu, enfim, tem que trabalhar o dia todo e tal. Tenta procurar, assim, esses meia horinha, 20 minutos do seu dia, 10 minutos que seja, gente, todo dia para você ir lendo. Você vai vendo que à medida que você vai fazendo tudo, todo dia isso, vai gerando um volume. Então, assim, você leu ali 15 minutos por dia, meia horinha por dia, né, nesse tempo, o momento que você teve do dia, meia hora, você leu, você vai ver que no final, no domingo, por exemplo, você vai ter conseguido ler algumas coisas. E no final do ano, isso vai te trazer uma satisfação, porque você vai ter lido, né, bastante. Mais do que se você não tivesse procurado ali no seu dia algum momento. Nem sempre é fácil, eu acabei de, né, abrir um pouco aqui para vocês da rotina que nem sempre é fácil, mas eu acho que é assim, ó, primeiro, tente achar esses momentos, né? Segundo, pense nas suas prioridades. Eu preciso trabalhar, sei lá, alguém que está assistindo que tem filho, né? Ou tem marido, ou tem esposa, ou enfim, ou faz faculdade. Tente achar o que são suas prioridades, veja o que você consegue adiantar e vai tentando encaixar a leitura. Para mim também, o que eu acabei criando foi esse canal, que além de criar uma conexão com pessoas que também gostam de ler, né, literatura, leitura, enfim, e gostam de falar sobre isso, eu também tenho essa rotina de ler e vim aqui falar para vocês. Então, eu tive um tempo hoje, estou aqui gravando. Então, eu vou encontrando esse tempo, assim. E eu tenho uma lista de prioridades no que eu preciso fazer. E eu vou cumprindo aquilo. Porque eu vejo que quando eu deixo de fazer algumas coisas, por exemplo, sei lá, eu voltei de viagem e fiquei meio doente, assim. Aí fui acumulando, né? Mas eu vou priorizando, assim, pra eu não ficar nessa bola de neve. E aí, gente, de novo, eu quero fazer esse disclaimer porque é importante, né? Cada um tem sua rotina. Uns vão conseguir encaixar muito mais tempo, outros menos. Mas, né, como eu falei no começo do vídeo, eu tô compartilhando um pouco de como eu faço. Esse canal, como eu tava falando, ajuda muito nisso. Então, por exemplo, as leituras coletivas, elas me ajudam demais a manter essa rotina. E isso é bom pra mim, porque eu consigo encaixar outros interesses na minha vida, sabe? Então, às vezes, quando eu acho que eu tô negligenciando uma parte ou outra da minha vida, obviamente eu faço esse reequilíbrio, pelo menos tento fazer esse equilíbrio novamente. Mas é muito importante você ter em mente o que é realmente essas prioridades na sua vida, para você não pesar essa balança mais pro lado que não importa. Aí você pensa, tá, mas eu preciso trabalhar para pagar as contas. Sim, gente, precisamos. A maioria de nós precisamos. Então, já que a maioria precisa, vamos tentar fazer isso de uma forma melhor possível no sentido de otimizar isso, entendeu? Então, assim, os seus horários, as suas outras responsabilidades. E a leitura realmente é uma prioridade para mim. Se você não fizer a leitura uma prioridade na sua vida, você não vai ler nada. Porque vai vir tudo. Você vai. Porque assim, você já tem várias obrigações, certo? Então, assim, seu dia já tá tomado. Você tem que arrumar a casa, sei lá, final de semana, sábado, né? Geralmente. No dia a dia, você precisa trabalhar e, né, fazer o trajeto da casa para o trabalho, enfim, então você já tem várias obrigações. Se você não considerar também a leitura como uma parte substancial da sua vida, qualquer tempinho que você tiver livre, você vai ficar fazendo coisas aleatórias. Tipo, pega o celular, fica rodando uns vídeos lá aleatórios que você nem queria estar vendo, sabe assim? Então, fazer a leitura uma parte substancial da minha vida
Ajuda bastante. E ajuda também a colocar essa organização. Então, eu tenho um planner, vou pegar aqui pra vocês. Eu até tenho um vídeo sobre isso, né, gente? Mas, enfim, só comentar aqui, caso você não tenha visto outro vídeo. Eu tenho esse planner aqui, bem basicão, gente. E isso aqui é uma outra dica, tá? Não inventa muita moda, não. Simplifica essa organização do seu dia. Então, assim, eu tenho, é o semanal, esse planner, com 2 blocos, né? Então, eu considero manhã e tarde e noite embaixo, onde eu coloco os dias que eu preciso presenciar, os dias que eu, né, tenho para estudar, os dias que eu consigo ver que são dias que são mais pesados no trabalho, e aí eu coloco menos coisas à noite, leio menos, no outro dia leio mais, vou fazendo aí essa gangorra. E aqui é meu livro de leituras, e onde eu vou colocando a minha organização. Então, por exemplo, eu fiz uma lista de livros para ler, né? Mas eu vou adaptando, assim, então eu vou fazendo essa organização. É uma dica que eu, né, compartilho com vocês, que anotem isso no papel e se organizem dessa forma. Depois eu posso fazer um outro vídeo, né, mostrando para vocês como priorizar, assim, mais urgente, mais importante, e também planos, né? Então, aqui eu tô falando de planos de leitura. Por exemplo, em abril eu queria ler, sei lá, O País das Neves, mas aí eu coloquei uma outra leitura em abril. Daí eu passei ele para outro mês. Não sei, em junho eu tinha colocado para ler Gente Pobre, mas eu joguei ele mais para frente porque eu já vou ler um outro livro do mesmo autor, né, do Dostoiévski, naquele mês que vai ser Jogador, que eu tô mais interessada. Então, o seu interesse e a sua prioridade, ela vai te auxiliando a fazer da leitura realmente uma rotina e parte ali da sua vida. E nos momentos que você tiver, esses, né, que nem eu fui falando aqui pra vocês, é ótimo. Não tentem colocar nesse planejamento de vocês, assim, vou ler 5 horas por dia. Gente, a gente que trabalha, infelizmente, a gente não tem 5 horas. Por isso que vocês têm alguns vídeos no YouTube que a pessoa fala, vou fazer uma maratona, né, no carnaval, vou fazer uma maratona no feriado, no Natal, enfim. Porque é quando a pessoa tem mais tempo para se dedicar à leitura. E acaba, né, assim, antecipando e agilizando ali algumas leituras que a pessoa tinha muita vontade de ler. Mas não se frustrem a esse ponto, entendeu? Tente ir encaixando a leitura nessas lacunas aí do seu dia. E vai percebendo de uma forma bem crítica o que você está fazendo durante o seu dia que você consegue, você vai se sentir melhor colocando a leitura e vai fazendo isso. Um dia um pouco mais, um pouco menos, e vai fazendo essa organização. E vou deixar linkado aqui, né, o vídeo que eu mostro para vocês como que eu coloco lá a minha organização da semana. Mas no começo, gente, eu colocava aqui na semana, né, lê isso, lê aquilo, lê tantas páginas. Aí teve uma semana que eu não consegui ler nada. E eu falei, nossa, gente, meu Deus, eu não consegui ler nada, eu não consegui ir, né, fazer um exercício, só trabalhei. Eu falei, não, gente, mas isso também não tá certo, né? A gente precisa trabalhar muito, porque, enfim, a gente precisa pagar as contas e tal, mas vamos fazer um pouco dessa análise. E essa análise, gente, que eu tô compartilhando com vocês, ela me ajudou bastante, né? Então, e achando esses momentos e criar o canal pra mim também, tá sendo uma ajuda muito grande. Então, acompanhar também, né, pessoas que falam sobre livros e entenderem como que ela vai se organizando no dia a dia, acho que também auxilia, né, pode auxiliar vocês a terem algum incentivo até e pensar onde que a gente poderia colocar mais leitura, né? Porque é isso que eu faço no dia a dia, gente. Qual que é o tempinho que eu tenho para colocar mais leituras, né? Porque também, como eu falei, eu tenho outros interesses, né? Então, eu tento fazer uma avaliação mais realista hoje em dia. Porque antes eu idealizava demais, assim, colocava um monte de coisa para estudar, um monte de coisa para entender. Teve uma época, o ano passado, gente, que eu comecei a fazer mandarim na escola mesmo, e tava fazendo japonês, e tava muito puxado. Eu não tava estudando nem japonês, nem mandarim, nem tava lendo, e nem tava fazendo exercício. Tava trabalhando, tava muito cansada, exausta, todo dia exausta. E eu falei, gente, tem alguma coisa de errado. Não só pelo tanto que demandava a minha rotina, assim, mas o como eu tava priorizando as coisas, sabe? Então, eu falei, não, peraí, vamos, né, pensar direito. Eu vou voltar a ler, e aí eu vou começar a estudar por conta japonês, e depois eu volto para as aulas de mandarim, e depois eu volto para as aulas de japonês, estudando sozinha isso, estudando sozinha aquilo, porque eu comecei
aí pra frente, mas de repente eu já não estava conseguindo acompanhar os meus colegas, porque eu viajava e tal. Então, é entender também a sua realidade, sabe? Às vezes você olha ali, nossa, a pessoa tem tempo, eu vou tentar fazer a mesma rotina dela. Não vai acontecer. Você trabalha as mesmas horas que ela, você tem a mesma vida que ela, então, assim, eu tô compartilhando isso, né, falando um pouco, pode ser que alguém tenha uma vida parecida e aí acaba também pegando ah, algumas ideias aqui do que eu tô falando, mas reflita. Eu acho que esse é o principal. Reflita, para pra refletir, tira um tempo pra refletir. Isso também é uma outra coisa que eu acho super importante, gente. Reflita sobre a sua vida. A gente vai se deixando levar, e muitas coisas são por necessidade, né? Mas tira um tempo. Se você tá aqui assistindo esse vídeo, por exemplo, você tem um tempo também pra refletir, sabe? Não precisa perder noites de sono nisso, insônia, não é isso que eu tô falando, não, mas assim, tire um tempo para refletir sobre as suas prioridades, sobre o que você está fazendo, sobre como você tem gastado seus dias, as leituras que vocês estão fazendo. E se vocês acham que estão negligenciando alguma parte, então, por exemplo, você entrou nesse vídeo porque você acha que está negligenciando a leitura, né? Você quer conciliar isso melhor, reflita, reflete um pouco na sua vida, sabe, assim? Eu não tô falando para otimizar e, nossa, seja ativo em todo momento, mas assim, reflita se você quer ler mais ou, enfim, fazer algum estudo, a gente tem que otimizar, gente. Porque, pra mim, hoje em dia, como não sou, né, aposentada assim, não tenho mais tempo, é a forma que eu encontro para poder fazer essas coisas que eu gosto. Então, otimizar. Fazer o mais rápido possível o que eu preciso no trabalho, entregar o que eu preciso, né, lá no cumprir meu tempo, tudo certinho, mas assim, otimizando sempre para conseguir fazer as coisas que eu realmente quero no meu dia a dia, estudar, ler, enfim. Durante a semana menos, depois no final de semana mais, aí eu fui ficando sobrecarregada com as atividades de casa, né, que a gente divide aqui em casa o que cada um faz toda semana. E aí eu comecei a pensar em formas de otimizar por final de semana, como que eu faço as atividades de casa, se é melhor repartir durante a semana. Então eu vou testando também, sabe? Então assim, acho que se eu levar essa rotina dessa forma essa semana vai ser melhor pra mim, enfim. Então eu fico fazendo muito isso. Pega um papel, uma caneta e coloca a sua rotina e vê como você pode otimizar, né, dentro da sua realidade, dentro das suas condições. Bota lá, veja as suas possibilidades, é assim que eu faço. E se não estiver dando certo, vê se tem alguma coisa que você pode mudar. À medida que eu fui refletindo, eu consigo ler mais. Eu leio tudo que eu quero, né? Não, gente, queria ler muito mais, mas é dentro da minha realidade agora, o que eu consigo fazer é isso. E vou otimizando para tentar ler mais. Então, é assim que eu tenho conciliado o trabalho com as leituras. Como eu falei no começo do vídeo aqui, nem sempre é super saudável, gente. Às vezes, enfim, tô bem empolgado na leitura e acabo dormindo um pouco mais tarde, ou no final de semana acabo lendo, né, mais ali, fico algumas horas seguidas. Mas é porque eu acho, primeiro, que isso é importante para nossa formação como ser humano, para nossa evolução individual e que acaba impactando a sociedade e o jeito que a gente consegue reagir às situações ao nosso redor e lidar com as pessoas também, né? Seja as que a gente escolheu para estar com a gente ou aquelas que a gente precisa conviver no dia a dia. Então, eu acho que a leitura ela impacta muito isso. E também porque é um hábito, um hobby, né? Enfim, mais do que achar necessário, uma coisa que eu gosto de fazer. E como eu trabalho, né? Trabalho relativamente, sim, bastante. Eu fui fazendo esse tipo de organização. Bom, se vocês quiserem que eu mostre mais detalhadamente como eu faço isso no papel, me avisem, tá? Posso fazer um vídeo mais detalhado, mais meio passo a passo, assim. Esse foi mais uma reflexão, umas dicas aí, enfim, do que eu faço e pode ser que vocês também tirem alguma coisa daqui, né? Mas é isso. A gente se vê em breve. Muito obrigada, gente, por assistir e até mais.